O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Às vezes a gente esquece que a Quaresma é um tempo da gente olhar para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa história e ver o quanto que nós já machucamos, ofendemos a Deus. Às vezes a gente casou, foi padre, foi para o convento, já tem tantos anos de caminhada. Às vezes a gente acha que os pecados ficaram para trás e que eles não têm mais consequência na nossa vida e que Deus já nos perdoou, agora vamos caminhar para ir para o céu. Não é assim. Os santos que eram muito, muito mais justos que nós, os santos que eram muito mais virtuosos que nós, eles choravam os seus pecados. Padre Pio, quando ia receber as cinzas, ele chorava e se humilhava. Os santos que faziam penitências severíssimas, às vezes banhavam o hábito, passavam noites chorando pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. É o que nós ouvimos na leitura de Joel, o começo dessa Quaresma. Olha onde o Espírito nos coloca. Por isso, Joel capítulo 2, versículo 12, por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, gemidos de luto. Rasgai os vossos corações e não as vestes. Voltai ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo. Nós temos que pedir o espírito de penitência e pedir a Deus um espírito contrito, um coração verdadeiramente arrependido pelos nossos pecados. Padre, mas eu já confessei, eu estou na graça de Deus hoje, eu não estou nem cometendo coisas horríveis. E o que a gente já fez? Precisamos rezar e pedir perdão dos nossos pecados. E qual que é a prática mais excelente de todas para que o Espírito Santo crie em nós um horror ao pecado? A meditação piedosa da Via Sacra. Um dia Jesus disse para Santa Faustina que 1 hora de meditação da sua paixão vale mais do que 1 ano a pão e água. Por quê? Porque ela tem o poder de introduzir em nós, infundir em nós
o amor pela pessoa de Jesus Cristo e o horror pelo pecado. Isso é a paixão de Jesus. Deus que morre pela criatura. Deus que vai chorando por nós, vai sangrando por nós, vai carregando as nossas iniquidades no seu corpo. Por suas chagas nós fomos curados. E não tem o que a gente pede a Deus Pai pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não nos concede. Mas quem que medita a Via Sacra hoje em dia? Antigamente, quando a gente era criança, isso há 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, sextas-feiras a igreja meditava a Via Sacra e saía em procissão pelas ruas. Hoje todo mundo meio que... Isso é uma maldição. Isso que está acontecendo sobre a nossa humanidade, sobre os nossos tempos, é uma maldição. Um grude, uma fixação, uma obsessão por telas, por internet, não respeitando ninguém, não perguntando ninguém, levando todo mundo para um mundo virtual, um mundo paralelo, e o mundo real, o mundo sobrenatural, que é o mundo de Deus, dos anjos, onde Deus quer trabalhar a alma, todo mundo, a alma fica jogada que nem um pasto selvagem, porque não tem tempo, porque estão todos no mundo virtual. Isso é diabólico. Isso é diabólico no mais alto grau, no mais alto grau. Voltemos a rezar a Via Sacra e o Senhor Jesus vai infundir em nossa alma um amor profundo pelos corações divinos de Jesus e Maria. O Pai eterno se compadecerá das nossas fraquezas. Por quê? Porque acabamos de ouvir a leitura de Ezequiel, dizendo que Deus não tem prazer em nenhum, em condenar ninguém, mas antes quer que todos os homens se arrependam, façam suas penitências. Acabamos de ouvir Joel capítulo 18, versículo 28. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá, porque assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis, praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Deus é misericordioso e nós precisamos rezar, meditar a paixão do Senhor, porque é a maneira mais salutar de crescer no amor a Deus. Ensinava São Boaventura: não existe um meio mais eficaz para crescer no amor a Jesus Cristo do que meditar a sua santa paixão. Os santos eram apaixonados por Jesus e pelas suas feridas, pela sua morte, pela sua paixão. Exemplo de São Paulo da Cruz, Santa Gema Galgani, Santa Verônica Giuliani, São João da Cruz, São Pedro de Alcântara, o próprio Padre Pio. Quantos santos piedosos, santos cheios do amor pela Santa Cruz, São Luís Grignon, Maria de Montfort. Nós podemos aqui ficar horas falando dos santos e santas: Santa Catarina de Sena, Santa Catarina de Gênova, Santa Teresa de Jesus, São Francisco e Santa Clara de Assis, São Domingos de Gusmão. Quantos santos, meu Deus do céu, viveram a sua vida para meditar a Passio Domini, a Passio Christi. E hoje, nos nossos dias, a gente não vê mais piedade, não vê mais amor por Jesus. Porque, como diz Santo Afonso de Ligório, outro apaixonado pela paixão de Cristo, tudo que você coloca de amor nas criaturas é o que você tira de amor do Criador. E quando as pessoas estão voltadas demais às coisas deste mundo, voltadas demais aos prazeres, voltadas demais a essas conversas frívolas, esfria na alma o amor por Jesus. E quando a alma está tíbia, quando a alma está fria, ali começa a rondar a tentação.
Ali começa a rondar o tentador, o homicida desde o princípio. Por que que as pessoas estão tão desesperadas? Por que que a face da terra está tão obscura? Por que tantas guerras, tanta corrupção na política, tanto desamor, tanta gente desequilibrada, tantas dependências químicas de todos os níveis, modos e maneiras? Simples, resposta muito simples, porque não amam Jesus. Aqui eu não estou colocando a minha vida como modelo, estou muito longe de amar Jesus, como ele merece ser amado, mas misericórdia, né? Um pouquinho de amor por Jesus tem que ter, porque o amor por Jesus é que faz você entregar a sua vida, o amor por Jesus que faz você acordar cedo para ir na Santa Missa, o amor por Jesus que faz você ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, o amor por Jesus que faz você se entregar, sacrificar pela tua família, pelos seus filhos. O amor por Jesus que faz um padre entregar a vida, ir nos hospitais, ir nas exéquias, cuidar da catequese, cuidar das crianças, pregar o evangelho, ou estudar horas a fio. O amor por Jesus que faz moças, meninas se encerrarem em conventos, em Carmelos. O amor por Jesus que faz a gente não comer carne na sexta-feira. O amor por Jesus, como diz o evangelho de hoje, que faz com que a gente perdoe 70 vezes 7, porque a sem-vergonhice, a maldade, a sujeira, a baixeza do ser humano é infinita, a minha, a sua. E se não for a cruz de Jesus Cristo, se não for as chagas de Jesus Cristo, a gente não tem força para terminar o curso da nossa vida nessa terra. Mateus 24, versículo 13. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo, e a perseverança final é um dom daquele que ama Jesus. Santa Faustina de novo, Diário de Santa Faustina, Jesus disse: fica sabendo, minha filha, que a sensibilidade de consciência eu só concedo àqueles que me amam, E Jesus continua dizendo para ela, dizendo: aqueles que me amam aqui, que me amam de verdade, que procuram me amar aqui nesta terra, já começam a viver o céu aqui na terra. Quem me ama de verdade já começa a viver o céu na terra. Padre, o que é o céu na terra? É a paz da consciência. O que é o céu na terra? A presença constante de Jesus no Santíssimo Sacramento. O que é o céu na terra, Padre? Você ter a misericórdia ao seu alcance. O que é a paz da terra, Padre? Você ter irmãos de oração. Porque está lá no Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, aquele que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E aquele que teme a Deus, Deus lhe concederá um amigo que também lhe será semelhante. Já não vos chamo de servos, mas sim amigos. Vós sois os meus amigos. João 15, versículo 15. E feliz daquele que encontrou um amigo de Jesus. Se uma pessoa ama Jesus, se uma pessoa teme Jesus, se uma pessoa respeita, adora, bebe o sangue de Jesus e é teu amigo, você tem uma proteção muito maior do que um exército. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou aí no meio deles. E tudo o que eles pedirem ao Pai no meu nome, vô-los será concedido. Mateus capítulo 18, versículo 19. Em João capítulo 14, versículo 14, o Senhor disse: se 2 ou 3 de vós reunirem na terra e pedirem qualquer coisa ao Pai em meu nome, vô-los será concedido. É o que nós precisamos. É o que nós mais precisamos na vida. Amar a Deus, estar com Deus, amar os irmãos na fé, viver em comunhão e assim também poder fazer o que os santos fizeram. Não esquecendo aqui, citando os santos amantes da paixão de Cristo, como esquecer São Bernardo de Claraval, né? E o que São Bernardo fez foi para o Vale da Luz, Claravales,
foi para a natureza, foi para as montanhas. Deus, o próximo e a natureza. Aí infunde na alma a mística, infunde na alma a via iluminativa, quarta morada, quinta morada. As pessoas caminham até para união, sexta morada, sétima morada, aquelas conversões profundas que Deus vai fazer quando a alma está pacificada, longe das paixões, longe da balbúrdia. Jesus era o mestre de subir a montanha. Nossa Senhora era a virgem do silêncio. São José é o pai da vida interior, o homem do silêncio. Moisés era o homem da contemplação. Elias era o homem da contemplação. Os profetas, Daniel é um homem exaltado, cheio do Espírito Santo, homem de jejum, de preces, de sabedoria. João Batista vivia no deserto. Santo Agostinho, quando converteu, se refugiou com os seus amigos de oração para meditar as Sagradas Escrituras. Que tipo de cristianismo, que tipo de catolicismo nós queremos viver? Um catolicismo diluído no século? Um catolicismo diluído nas paixões desse mundo? Um catolicismo invadido por tudo quanto é coisa desse mundo? Não, meus irmãos, penitência significa escolher a melhor parte. E continua o profeta Joel. Quem sabe, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, quem sabe se ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção. Ofertas, libações para o Senhor vosso Deus, tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum. Jejum, quaresma é tempo de jejum. Convocai a assembleia, reuni o povo, santificai a assembleia, agrupai os anciãos, congregai as crianças, os meninos de peito, saia o recém-casado de seus aposentos e a esposa da sua câmara nupcial. O que o profeta está dizendo? Ninguém fica de fora, ninguém fica de fora do jejum, ninguém fica de fora da quaresma, ninguém fica de fora de um tempo de meditar a paixão de Jesus. É para todos, para todos. E continua o profeta, versículo 17, chorem os sacerdotes. Chorem os sacerdotes. Acabava de falar de Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão passava noites chorando pelos seus pecados e pelo povo. E olha que os seus biógrafos dizem que aquele homem, para cometer um pecado venial deliberado, era muito difícil, hein? Muito difícil. Chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam, tende piedade do vosso povo, Senhor. A gente é sagrado sacerdote para ser intercessor pela humanidade. Padre Pio sempre repetia em lágrimas, eu sou somente um frade que reza. Eu sou somente um frade que reza. Ah, como os padres precisam rezar, gente. Olha, um pouquinho que o Frei Gilson, um pouquinho, ele sabe disso, fala isso com amor. Um pouquinho que o Frei Gilson está fazendo, olha, um pouquinho que ele faz. Olha o que Deus faz. Um pouquinho que o Instituto Hesed faz, rezar, olha o que Deus faz. Um padre tem que ser um homem de oração, senão ele vai ser um homem de ídolos e ideologias. Tende piedade do vosso povo, Senhor. Não entregueis a ignomínia a vossa herança, para que não se torne ela escárnio dos pagãos. Porque diriam eles, onde está o teu Deus? O Senhor afeiçoou-se da terra e teve compaixão do seu povo. Quanta gente vivendo no pecado que não é acusação, é misericórdia, misericórdia, é compaixão, compaixão. Quanta gente dormindo, levantando pecado, tudo, qualquer espécie de pecado. Terrível, terrível. Nossos irmãos, se a vida acabasse agora, estaria no inferno. Se a vida acabasse agora, muitos não são nem batizados. Meu Deus do céu, nós temos uma tarefa nossa, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando tudo aquilo que vos prescrevi. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Nossa Senhora, na nossa miséria, nós, padres, que Nossa Senhora, na nossa miséria, você, irmãozinho, cheio do Espírito Santo, você, missionário do Senhor, apóstolo do Senhor, profeta do Senhor, coloque os teus 5 pães e 2 peixes no coração imaculado de Maria e você vai ver o milagre. Porque quando um coração é tocado, quando um coração volta para o Senhor, diz a carta de São Tiago, é coberto uma multidão de pecados. Voltemos à paixão de Cristo, voltemos a Jesus, voltemos a adorar o Santíssimo, voltemos a meditar a Via Sacra e o Senhor vai infundir um profundo amor a Ele. Deus vai infundir em nós horror ao pecado e a certeza da misericórdia. A certeza da misericórdia. A palavra de Deus disse para nós em Ezequiel, primeira leitura da missa de hoje, repito, Ezequiel 18, versículo 28, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Como diz o profeta Isaías no capítulo 55, voltai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. E o livro da sabedoria, no capítulo 1, diz, não sejais artífice da própria ruína, não buscai a morte com as próprias pernas. Voltai a Deus, voltai a Deus. Zacarias capítulo 1, versículo 3, voltai-vos a mim e eu me voltarei a vós. Posicione-te diante de mim e eu me posicionarei diante de ti. Deus não nos amou de brincadeira, Deus quer derramar uma vida nova, Deus quer derramar o Espírito Santo nas nossas vidas. Todos, desde os lactantes até os sacerdotes, todos voltando para o Senhor, todos olhando para a cruz. Quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá todos a si. Contemplemos Jesus, fixemos os olhos no Cristo, no seu sangue, na sua paixão. Saiamos de celular, saiamos de frente de telas, vamos ter bons amigos, pessoas de oração, vamos à natureza, vamos fazer silêncio, voltar a meditar a Santa Bíblia, fazer jejum, estar com o corpo leve, deixar a Via Sacra infundir em nós, porque ela infunde em nós o amor por Jesus e a igreja nos concede indulgência plenária. Porque um cristão cheio de Deus, um cristão normal, um cristão na graça, um cristão progredindo, ele não tem medo de nada. Não tem medo do martírio, não tem medo da morte, não tem medo do anticristo, não tem medo do fim dos tempos, não tem medo de país nenhum, de governo nenhum, de situação nenhuma. Porque um cristão cheio do Espírito Santo, ele é um outro Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Temores todos nós temos, somos humanos, mas ser paralisado pelo medo, não, de jeito nenhum. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Antes vou dizer a quem deveis temer, aquele que mata o corpo e pode levar a alma para o inferno. Quem? O pecado. Só o pecado pode acabar com o ser humano. Nada mais. Um homem na graça de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da proteção que vem do céu e toca a terra e toca a nossa vida. Nós não precisamos ter medo de nada e ninguém. Nem crise financeira, nem quem vai vir, quem passa daqui, partido A, B, C ou D, futuro do país, futuro da nação, futuro do mundo, nada disso se estivermos encerrados no Sagrado Coração de Jesus. O meu Sagrado Coração, disse Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, o meu Sagrado Coração será o seu refúgio na vida e na hora da morte. Não está bom? Está bom sim, mas agora precisamos decidir pelo Senhor.
Como precisamos decidir pelo Senhor, enquanto ainda temos tempo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.